Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo, os principais sites do Brasil. Hoje vou usar só o site Coluna do Fla, onde usei só o GE, que tinha muita informação, e hoje tem muita informação no Coluna do Fla, até repetida do GE, então só vou manter as notícias do Coluna do Fla. Felipe Luiz aprova contratação de atacante. E fala sobre aquela contratação do Michael Johnson. Infelizmente não vem. É um jogador que o treinador provou, então ele falou que assistiu o vídeo, que tinha aprovado, mas não passou no exame físico. Eu creio que é um nome aposta. Eu acho que o Flamengo esse aí é o nome que o Flamengo tá aí apostando nele. Poderia estar certo, poderia não estar certo. Acho que o Flamengo tem que investir em grandes nomes. Tá perdendo grandes jogadores de grandes nomes, como o Gerson. Essa polêmica do Pedro pode causar uma possível saída dele. Então o Flamengo vai perder grandes nomes. Tem que ir atrás de grandes nomes para equilibrar o elenco. O Flamengo já passou dessa fase de trazer jogadores e testar. Achou alguns jogadores interessantes, colocar o caso do Luiz Araújo e do Eric Pulgar, que deu muito certo ali no Flamengo. São dois jogadores que não tinham um grande conhecimento da torcida, chegar e tá mostrando grande futebol, mas o Flamengo precisa sempre de precisa de resultado, precisa de cara que seja líder. Eu creio que se você ficar apostando em jogadores desconhecidos do público do Flamengo, a tendência é que uma hora não acerte a mão e desante. Mas é o que eu falei ontem, o treinador tem sempre a autonomia do time, tem a autonomia da sua escolha, ele tem que ser o cara que manda. Se ele gostou, o Flamengo tem que ir atrás e contratar. Vamos para mais notícia. Só ajustar aqui que tá a página arme e pula. O Alisson revela conversa com jogadores do Flamengo e São Paulo e tem uma joada. É do Matheus Gonçalves, essa possível saída dele. Ele falou que ia ser um gol e fez o gol pro negócio. Acho que o Alisson é a bola da vez do Flamengo. Com a possível saída do Wesley também do Flamengo. O novo garoto da base que tem mais chance de assumir uma faca como titular é o Alisson. Eu acho que ele caberia como 9 ali, já que Pedro teve esse problema. Vem ele para tiver uma oportunidade no jogo, para ter aquele chute que passou raspando a trave, e o Alisson nessa oportunidade montou pro gol. Então eu creio que o Alisson começa a ganhar chance. Nos últimos 4 jogos meteu 3 gols, se eu não estiver errado. Mas é um jogador que mostra assim, tem estrela, tem oportunidade de vencer e de ganhar. Então eu vejo como o Alisson como possível nova estrela do Flamengo, novo garoto do Ninho a assumir uma vaga no time titular. Vamos para mais notícias do Coluna do Fla. Zenit e Benfica querem a contratação de Pedro. O Flamengo exige mais de 15 milhões, dizem jornalistas. O Flamengo quer 25 milhões, acho que está certo. O mesmo preço do Gerson, Gerson vendido assim. Pedro que tem uma qualidade técnica e é um homem de área, fazedor de gol, merece ganhar esses 25 milhões. O Flamengo precisa, merece ser vendido por esses 25 milhões. Foi vendido tanto foi vendido o Gerson, que os dois estão no mesmo nível. O que eu fico pensando, se sair o Gerson, um jogador que pra mim, na minha escolha pessoal, de pesquisando assim, para um pouco característica, eu vejo o Paquetá uma característica igual a do Gerson. E do Pedro, um 9 assim, que encaixa no time do Felipe Luiz. Eu vejo o Gabriel Jesus como um jogador que o Flamengo juntar os 25, mais uns 5 milhões aí, que o Flamengo tem um dinheiro para gastar também. Que o Flamengo não gastou muito em contratação. Chegaria
a 30 milhões. Acho que com o City e a Gabriel Jesus do Arsenal. E os 30 milhões tá vendo do Chelsea 25, mas uns 5 milhões do Flamengo deve ter com vendas pequenas de jogadores. Pode juntar mais 30 milhões e comprar o Paquetá. Acho que seriam dois nomes de grande peso para o Flamengo. Acho que nível internacional, claro que os jogadores quiserem vir, o Flamengo também não tem essa bola cheia de chegar, pagou, levou. Acho que esses dois jogadores aí seriam dois belos jogadores para suprir essas duas ausências, além de aquecer o mercado de vendas de camisas. A garotada ia gostar demais ver esses jogadores que atuam na Europa, no Brasil. Hoje em dia o público da torcida olha muito mais o futebol europeu do que o futebol nacional, por isso que enaltece tanto o futebol europeu. E o futebol nacional perde um pouquinho do respeito. Respeito não, perde um pouquinho dessa visão de futebol mágico. Então é a hora do Flamengo mostrar que está no mercado, tem poder financeiro para trazer qualquer jogador. E são dois nomes assim, fundamental que eu vejo que encaixaria muito bem no Flamengo, com a possível saída do Pedro e a saída do Gerson. Falando um pouquinho sobre o Gerson. Não, vale na vez falar sobre o Zenit e o Gerson, mas o Paquetá e o Gabriel Jesus são duas peças que recuperaria a saída do Gerson e a possível saída do Pedro. Vamos ver o que vai acontecer. Muita coisa, muita novela ainda dentro do Flamengo até fechar essa próxima janela de transferência. Vamos para mais notícia. Flamengo quebra recorde de público e renda no Brasileirão 2025 em jogo contra o São Paulo. É isso que eu tô falando. Você traz grandes jogadores para o Flamengo com essas possíveis, com essa saída do Gerson e do Pedro, traz Paquetá e Gabriel Jesus. Com certeza a renda cada vez vai ficar melhor. O Flamengo ganhou 4 milhões e 600 de arrecadação nesse jogo contra o São Paulo. É uma grana, o bruto ali, teve a despesa, mas é uma grana bem boa. O Flamengo manter esse público aí de 62 mil pessoas no estádio, o Flamengo cada vez mais vai ter uma rentabilidade maior dentro do Flamengo. Vamos para a próxima notícia. Calma aí, a página tá travando. Flamengo emite nota oficial e reafirma postura na janela. Não tem interesse em vender jogadores, mas a gente sabe que isso aí não tem interesse em chegar a uma proposta boa, a mudança de visão da diretoria em relação ao jogador. É o caso do Gerson, o Flamengo renovou com ele, mas o Zenit fez uma proposta muito grande, então o jogador decidiu ir para a Rússia e largar o Flamengo. E assim vai ser. Esse caso do Pedro também, se chegar uma proposta que é clara de Flamengo, também vai colocar em negociação, assim entre outros jogadores do Flamengo. Então, essa nota aí é só para dizer, acho que a diretoria tem que estar no mercado já, buscando jogadores o tempo todo e renovando o plantel. Acho que o plantel tem que ser renovado, é assim que funciona no futebol mundial. O Real Madrid está passando por uma reformulação agora, saiu grandes nomes, tá trazendo outros nomes, fazendo apostas em alguns garotos da base, e assim vai indo. O Barcelona passou por esse processo também com a saída do Messi. O Manchester City faz essa reformulação no elenco. O Chelsea, campeão agora mundial de clubes, também reformulou o seu elenco. E assim tem que andar. O clube tem que sempre ficar renovando para que haja o que o Felipe Luiz falou do Pedro, que haja mais entrega nos treinos, mais disposição, aumenta o nível para ter mais concorrência. Então isso aí é questão de renovação do elenco. Vamos mais notícia do Flamengo. Jorginho se apaixona por torcida.
do Flamengo no Maracanã, muito emocionante para mim. Acho que Jorginho fez um belíssimo jogo. Não é um meia criador, é um volante organizador de jogada, tá os passes certos, organiza o time em campo com sua experiência. Então vai ser um cara que vai render muito ao Flamengo. Então a gente não precisa é, desesperar por nada ali, precisando de um novo volante, quanto a condução do Ike pro cá. Em relação à torcida, acho que vai ser marcante, marcou lá no Mundial, mostrou para o mundo que a torcida do Flamengo não há uma outra igual, pode ser até imitado, mas nunca será igualada. O Crespo jogou em vários times europeus, ficou encantado, falou, a bem que todos os jogos não são como o do Flamengo, são com o Flamengo aqui no Maracanã. Tá a torcida assim que cada vez mais empolgada com o Flamengo, vai encher cada vez mais o estádio. Vamos para mais notícia. Zenit oficializa contratação de Gerson, ex-jogador do Flamengo. Quase tem uma travada ali. Mas o que eu queria falar dessa reportagem, vi um vídeo do Gerson saindo do Coringa, com a cara meio fechada. Quem conhece o Gerson, sorridente, ele chegou lá com a cara um pouquinho fechada. Aí às vezes a gente chega naquela ideia que dinheiro não é tudo, não traz felicidade. Então ele foi tentar a sorte dele, espero que ele tenha sucesso, mas às vezes dinheiro não traz felicidade. Vamos ver o que vai acontecer. É recente, ele ainda vai se acostumar com um novo clube, novos jogadores, então é muita adaptação ao mesmo tempo. Vamos para mais notícia. Neymar deve ser titular do jogo Perdão, vamos começar de novo. Neymar deve ser titular do Santos em jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão. Então o Neymar, acho que vai ter esse encontro. O Neymar que quis vir para o Flamengo e acabou não acertando com o Flamengo. Então vai ser um jogo muito disputado, que lembra do Ronaldinho Gaúcho contra o Neymar. Ronaldinho Gaúcho também tinha vindo por Flamengo e aí teve um encontro entre Flamengo e Santos na fila, naquele 4-3 emocionante, 5-4 acho, emocionante, aquele gol de falta por baixo da barreira do Ronaldinho Gaúcho. Então agora é a vez de o Neymar fazer esse show, esse espetáculo com o time do Flamengo, que está bem organizado, bem montado pelo Felipe Luiz. Então vai ser um jogo quarta-feira, 8 horas, muito importante, porque o Flamengo tem que se manter na liderança. E além disso vai ter esse encontro com o Neymar após aquele Flamengo e Santos que foi algo que tirou do mundo. Vamos para mais notícia. Grêmio busca a contratação do Everton Cebolinha do Flamengo. Sim, contratar só se o Flamengo quiser dispensar. Eu creio que o Flamengo em sua em desfazer jogador, não vai querer desfazer do Cebolinha, não quer desfazer de jogador nenhum. Acho que o Flamengo já teve um lance complicado com o Internacional, questão de Thiago Maia, que o Flamengo vendeu, o Inter não quer pagar, que até revender para o Santos e o Flamengo ficar sem nada. Então eu vi até uma fala do presidente numa entrevista que ele deu à Flá TV, que ele falou isso, tem muitos times vendo o Flamengo que não vai atrás e fala em fair play financeiro, mas eles mesmo não têm uma boa administração, bom cuidar com a seus clubes. Então eu creio que isso, creio que levar ele emprestado, as coisas assim, eu creio que o Flamengo não vai querer negociar ele em hipótese nenhuma, porque é um jogador que vai render na mão do Felipe Luiz em jogos importantes. Então eu vejo que essa tentativa não vai para frente. Vamos para mais notícias, agora voltando para o Campeonato Brasileiro. Cruzeiro encosta
mas o Flamengo segue como líder do Brasileirão, fecha a tabela atualizada após os jogos deste domingo. Eu queria falar mais do Caio Júnior, o Caio Jorge, perdão. O Caio Jorge meteu, acho, 3 gols ontem. É um jogador que eu vi, assim, saiu do Santos. Falei, pô, esse cara não poderia apostar ali pra saída do Gabigol, que tava ali naquele enrole, sai ou não sai. Mas como o Flamengo tá mudando de diretor aí, eu creio que essa preocupação com o jogador não é. É um jogador que é estilo Pedro, sabe jogar com 9, mas vamos ver, acho que o Flamengo tem que buscar grandes nomes, onde não tá mais para o Flamengo trazer um Caio Jorge para saber se vai dar certo ou não no Flamengo, trazer um jogador para ficar aí, sabe? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Acho que o Flamengo tem que ir certeiro, trazer um jogador para ser titular, sempre ficar com esse alvo, trazer alguém para ser titular do Flamengo, para que aumente o nível e cada vez mais dentro do elenco do Flamengo. Não pode ficar mais testando jogadores como pode fazer esses outros times. Elenco do Flamengo se representa para iniciar a preparação com foco em jogos contra o Santos. Isso aí é de lei, o Flamengo tem que representar, tem que treinar agora forte, vai ser um período complicado. As férias acabou e tiver uns 3 ou 4 dias de folga até retornar ao Brasil. É um descanso merecido, agora é jogo atrás de jogo. E o Flamengo luta 3 títulos e os 3 títulos o Flamengo tem que se entregar ao máximo para que consiga ser campeão das 3 competições. Vamos ver se tem mais uma notícia. Filipe Luiz explica o motivo de não utilizar Fina em jogo do Flamengo vs São Paulo. Acho que o condicionamento dele não dá bem, mas acho que também o Vina é a bola da vez na lateral esquerda. Com a condução do Ayrton Lucas, a lesão do Alexandre, restou somente o Vina ali na lateral esquerda. Mas se deve começar a princípio com o Varela e aos poucos ir colocando Fina para que ele possa se tornar o titular do Flamengo. E eu acho que vai ser titular, que ele tem a marcação boa, como tem o Alexandre, e tem a subida ao ataque boa, como tem o Ayrton Lucas. Então, creio que o Vina seja titular do Flamengo daqui para frente. Essa é a análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã vai com uma nova, se Deus quiser.